Voltamos. Voltamos aqui porque tem que terminar esse debate, né, Danai? Muito produtiva essa conversa. Foi muito bom, então assim, esperar as lives também que a gente está colocando aqui no Instagram também vai pro YouTube, tá certo? Então assim, muito obrigado pela participação de todos, esperar que o Salmito chegar mais uma vez. Eu quero lembrar que toda semana a gente vai ter na segunda uma live com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e na terça-feira o pré-candidato a vereador indicado por cada partido. Amanhã a gente vai receber o Rodrigo Marinho, que foi indicado pelo Partido Novo. Isso é bacana, pessoal, que não é o candidato a vereador, e sim a ideia do partido que provavelmente pode eleger vereadores, tá certo, lá na Câmara. E a gente precisa conhecer os partidos, quais são as ideias dele, para que a gente em conjunto possa aí ajudar a construção. Tem que abrir um diálogo mais assertivo e mais amplo. Pronto, Salmito voltou aqui. Essa é a nossa conversa aqui. Salmito, tá tão bacana que o tempo passou muito ligeiro, a gente nem sentiu aqui. Eu vou tentar cronometrar esse negócio melhor. À vontade. Agora só eu tava vendo, a audiência tava altíssima. Tava muito bom, Salmito. Parabéns. Muito obrigado, assim, mais uma vez, assim. Eu e que vai agradeço. deixar o canal fazer outra pergunta aqui, que está nos ajudando essa assessor de comunicação, para a gente poder depois deixar você fazer seu encerramento aí de antemão. Lhe agradeço demais. A gente tem mais uma hora aí, né? E foi, viu? A Lília está perguntando qual é o seu pensamento sobre a estratégia de crescimento econômico da capital. Quem está perguntando? A Lília Cavalcante. Lília Cavalcante está perguntando sobre a estratégia de crescimento econômico de Fortaleza. Econômico da capital. Isso. Vamos lá. Primeiro, eu quero cumprimentar a Lília Cavalcante, uma pergunta importantíssima, né? Como é que Fortaleza pode crescer a sua economia, na minha opinião, né? Primeiro, Fortaleza tendo uma prefeitura com uma gestão moderna, uma gestão eficiente, uma gestão que tenha cultura fiscal, que tenha o equilíbrio e a responsabilidade da receita e da despesa, que tenha a inteligência de aumentar a receita sem obrigatoriamente aumentar o imposto. Isso é possível? Como? Como é que isso é possível? Não é? Às vezes até diminuindo a carga tributária, pelo amor de Deus, eu estou dizendo às vezes, né? Eu sou cuidadoso nas palavras, para não criar expectativa falsa, e a gente tem que ser sincero com o nosso público. Tem transparente, né? Tem que ser sincero, tem que respeitar, tem que... Né? Então, às vezes, com inteligência, a gente pode até reduzir isso. Por exemplo, o governo do estado tem feito ao longo dos últimos anos, na gestão do governador Camilo Santana, que é um grande governador, tem o meu respeito, tem o meu apoio. Eu sou, como deputado estadual, faço parte da base de apoio do governador Camilo Santana na Assembleia Legislativa, né? E também do então governador Cid Gomes, quando se diminuiu a carga tributária e aumentou a receita. Então, isso é possível, né? Isso é possível, mas o que eu acredito muito, né? Estimular a educação empreendedora, como nós já falamos aqui, fazer com que a prefeitura, além de fazer o seu dever de casa, a sua obrigação, que é requalificar os espaços públicos, as praças públicas, iluminar, né? Mas a prefeitura pode avançar também no sentido de fazer parcerias institucionais. O Banco do Nordeste, por exemplo, ele investiu no ano de 2017 aproximadamente, em números redondos, quase 700 milhões de reais só em crédito amigo em Fortaleza. Ou seja, existe um exército do bem de empreendedores, microempreendedores em Fortaleza. Aí, imagine se nós pegarmos a prefeitura, Poder Público Municipal, Banco do Nordeste, Sebrae, organizar e articular isso. Meu Deus, o céu é o limite, como dizia o seu Ivens Dias Branco. Uma vez eu passei um dia inteiro conversando com o seu Ivens, tive essa honra, e ele me contou como foi que ele virou empreendedor. Ele era um excelente aluno no Colégio Cearense, Colégio Marista Cearense, e o sonho dele era ser engenheiro, porque na época engenharia, ainda hoje, é uma carreira muito importante, muito boa, e era uma grande novidade aqui em Fortaleza. Ele chegou para o pai dele, ele contou,
chegou com o pai dele, tudo. Me permita eu contar essa história aqui, e eu vou já chegar à questão do crescimento econômico, né? Como a prefeitura pode estimular ainda mais, né? Ele chegou com o pai dele: papai, eu vou fazer o teste para entrar para a faculdade de engenharia. Aí o pai dele disse: muito bem, excelente, você é um dos melhores alunos da sua turma, você é um excelente aluno, e eu não tenho dúvida que você vai conseguir, vai fazer engenharia e vai ser um grande engenheiro. Agora, se você for o melhor engenheiro do estado do Ceará, você vai longe, você vai chegar, aí mostrou assim com a mão, vai chegar até aqui. Agora, se você for o melhor empreendedor do estado do Ceará, o céu é o limite. Aí o seu Iver disse que ficou assim, né? Ele disse: eu fiquei em dúvida se o papai estava a favor ou contra, né? Me estimulando ou me desestimulando para eu ser engenheiro. Aí ele disse que foi dormir à noite, ficou pensando naquilo. Aí disse: rapaz, eu vou ser empreendedor. Aí no dia seguinte ele chegou para o pai dele: papai, como é que eu consigo ser empreendedor? Eu quero ser empreendedor. O senhor falou que o céu é o limite, né? Aí o pai dele disse: nós temos aqui a padaria. Comece aqui esses biscoitos aqui, aqueles biscoitos de padaria, é tipo biscoito caseiro, né? Você vai ficar com essa... padaria, eu sei como é que é. Pronto. Aí você vai ficar com essa parte aqui, você vai produzir e vai vender. Eu vou lhe emprestar aqui um capital de giro, né? Depois você me paga. Aí ali começou, né? Ali começou a história de vida de um dos maiores empreendedores da história do Ceará e do Nordeste e do Brasil, que é o seu Iver Dias Branco, né? E ele me contou isso. Inclusive, eu falei isso em vida, quando ele foi homenageado pelos 60 anos de trabalho dele e 60 anos do grupo M. Dias Branco. Foi uma solenidade, ele recebeu o título de cidadão de Fortaleza, que eu tive a honra de ser o autor. Eu contei rapidamente, resumidamente, essa história na solenidade, ele ali presente e os convidados dele, a família, enfim. Então, voltando, nós temos que estimular a cultura empreendedora. E o poder público deve fazer isso. Deve fazer isso. Além disso, como é que cria o próprio poder público fazer as compras governamentais? Que é outra forma de estimular. Em vez da prefeitura fazer suas compras governamentais, necessariamente de empresas, né, de fora, então, obviamente, respeitando a lei, respeitando o processo de licitação, mas nós podemos estimular, né, inclusive a lei do Simples garante um percentual de compras, né, de empresas que estão dentro da categoria do Simples, né, do segmento do Simples. Então, através, primeiro, da educação empreendedora, estimulando a cultura empreendedora, requalificando os espaços públicos, com as compras governamentais e, mais do que isso, na minha opinião, avançar. No meu primeiro mandato de presidente da Câmara de Fortaleza, há 10 anos atrás, é o novo, né? Em 2009, 2010, nós criamos a primeira sala. Mais carência do que essa, né? O novo. Nós criamos a primeira sala do empreendedor de todas as casas legislativas do Brasil. E para quê? Para chamar o microempreendedor individual. Por que o micro? Porque ele é mais... por uma série de razões, ele fica mais distante das informações, das oportunidades. As oportunidades, os direitos estão ali garantidos, mas ele não alcança esse direito. Então, nós criamos a Sala do Empreendedor, colocamos lá uma parceria com o Sebrae, com a Junta Comercial, com o Ministério da Previdência, inclusive para esse microempreendedor individual pagar a Previdência e ter toda a cobertura previdenciária, que é importante para ele, para o presente e para o futuro, né? Para ele ou para ela. Colocamos outro parceiro, o Banco do Brasil, não sei se eu já falei, inclusive com acesso ao crédito e abertura de conta, o Conselho Regional de Contabilidade e o Sebrae, enfim, foram vários parceiros. Nós criamos a Sala do Empreendedor Individual. Sabe quantos? Eu me lembro que tinha nos bairros, né? Eu participei desse projeto que ia num aí tem um trailer, bairro, trailer nós criamos, eu como presidente da Câmara, comprei um trailer, e num trailer com 2 salas, a gente criou essa sala itinerante. Uma sala fixa na Câmara e outra sala itinerante. Rapidinho,
nós conseguimos formalizar mais de 2.000 empreendedores individuais, microempreendedores individuais. Imagine, isso a Câmara Municipal, porque isso é papel, digamos, não é dever, não é obrigação da Câmara, do Poder Legislativo. Nós fizemos isso, mas para fazer com que os empreendedores alcançassem o direito, né? A informação de um conjunto de direitos que o MEI tem, né? Imagine a prefeitura fazendo isso em cada bairro, numa parceria com o Banco Público, numa parceria com o Sebrae, numa parceria com, enfim, com a AGE, com a FIEC, com a FEComércio. Então, o meu perfil é o perfil do diálogo. Eu tenho a melhor relação possível com todos, inclusive com os adversários. Não por acaso eu fui terceira vez presidente eleito por unanimidade, né, da Câmara Municipal. Mas como é que nós podemos ainda crescer a economia de Fortaleza? Na boa parceria com o governo do Estado. O governo do Estado, o governador Camilo Santana, ele entrou para a história com o Hub Aéreo Internacional, que é a conexão, transformar o aeroporto de Fortaleza numa conexão de voos internacionais. Olha, isso daí é importantíssimo para a economia da nossa cidade de Fortaleza e do Estado, para o turismo, para os negócios, importantíssimo. Essa conquista do governador do Estado, do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, do outra conexão internacional, que é a portuária, do Complexo Portuário Industrial do PECEM. Mas o PECEM, o Complexo Portuário Industrial do PECEM, fica em São Gonçalo do Amarante. Eu defendo que a Prefeitura de Fortaleza deve estabelecer um diálogo institucional com os municípios da região metropolitana. Inclusive, quando eu fui presidente da Câmara, eu iniciei esse processo, né? Por quê? Porque a Fortaleza precisa da região metropolitana e a região metropolitana precisa de Fortaleza. Milhares de empregos que são gerados no Complexo Portuário Industrial do PECEM são de pessoas que moram em Fortaleza. É só olhar os ônibus da Gertax. Todo dia, dia e noite, de madrugada, levando e trazendo engenheiros, técnicos da companhia siderúrgica do PECEM, enfim. Então, a Prefeitura de Fortaleza, o próximo prefeito, deverá ter capacidade de trabalho, de fazer, de executar, deverá ter capacidade de experiência de gestão pública, de uma gestão eficiente, moderna, deve ter capacidade de diálogo, capacidade de parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Aí me perguntaram ali num programa de entrevista, né? Mas se o PDT é oposição ao governo Bolsonaro, o senhor não acha que complica, você não acha que complica o diálogo, a parceria com o governo federal? Da minha parte, não. De forma alguma. De jeito nenhum. Né? O que for de interesse para a cidade de Fortaleza, para a população de Fortaleza, para a nossa terra, para a nossa cidade, eu estarei lá pedindo, trabalhando e fazendo a parceria necessária. Assim eu fiz quando eu fui secretário. Oi? Me fizeram essa mesma pergunta de começar esses debates. Muito pelo contrário. A gente tem que torcer para o melhor prefeito ganhar e estar do lado dele para construir a cidade junto. A gente não pode estar separado, não. O poder público, uma vez que é eleito, ele é o prefeito da cidade. E ali ele tem que estar construindo e ajudando e torcendo para que ele faça a melhor gestão, melhor do que o atual prefeito, e que o futuro prefeito da cidade depois dele faça melhor ainda. Melhor Isso ainda. é o espírito público. Exatamente. Futuro prefeito, Talmito, eu queria que você falasse suas considerações finais. Por que o seu nome deve ser aprovado como candidato a prefeito de Fortaleza? Bom, Teu pai não, pergunta... Talmito. Agora a Carol Bom, me aconchou sem abraçar, dessa vida. Assim, bom, eu vou ser muito franco e muito sincero. Nós temos grandes nomes como pré-candidatos do PDT e dos partidos aliados, né? Nós temos o nome do Elcio Batista, do PSB, que é um partido aliado nosso. É um nome qualificado, é um nome que tem espírito público, é um grande nome, né? Para valer, eu estou falando aqui com a máxima sinceridade. Inclusive é meu colega sociólogo, né? Teve a experiência de ser chefe de gabinete do governador Camilo Santana, depois secretário da Casa Civil, portanto tem experiência na gestão pública, é um grande nome. Do Alexandre Pereira,
do Cidadania, que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. O Alexandre Pereira, que tem experiência na gestão pública e na iniciativa privada, né, que tem e valoriza muito a cultura empreendedora. Então, é outro grande nome. E os 5 nomes, os outros 4 nomes do PDT. Né? O Sarto foi vereador de Fortaleza, presidente da Câmara de Fortaleza, deputado, presidente da Assembleia, conhece Fortaleza, é um extraordinário nome, tem experiência em vida pública. O Samuel, que é um nome que conhece a gestão pública municipal, foi secretário de infraestrutura do prefeito Alberto Cláudio, secretário de governo no segundo mandato, ajudando inclusive o prefeito Alberto Cláudio, ali ao lado do prefeito, a executar tantas conquistas na nossa cidade. É um grande nome. O Ferruccio Feitosa, o Ferruccio, que foi secretário de esporte do estado de Ceará, foi secretário da Copa, responsável pela obra do Castelão, que no mesmo padrão, né, das outras obras para a Copa de 2014, foi a primeira a ficar pronta e a mais barata. Né? Enfim, o Ferruccio foi o presidente da ADESE, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Ceará, onde o Ferruccio passou como secretário da Regional 2, demonstrou espírito público, competência administrativa. Então, são grandes nomes. O Ildilvan é um nome que tem experiência como gestor público, foi secretário de Educação do primeiro mandato do governador Camilo Santana. Inclusive, uma parte dos grandes resultados da educação pública do estado de Ceará, que é o estado que tem o melhor resultado da educação pública naquilo que compete ao estado, que é o ensino médio do Brasil. O Ceará ganha de São Paulo. Já imaginou um time cearense ganhando do time de São Paulo, do Rio de Janeiro? Né? Isso é o estado do Ceará. Isso deve nos honrar. Sobral, como eu já citei, de 5.570 municípios, Sobral é o primeiro lugar, 6 anos consecutivos. Ex-campeão arrastão, usando a linguagem do futebol. Né? O estado do Ceará, campeão também na educação. Então, o Ildilvan, que é outro pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PDT, tem essa experiência, tem esses grandes resultados, é deputado federal, né? É um homem que conhece bem e tem compromisso com a educação. Então, diante desses nomes aí, o que eu posso dizer? Qualquer um desses nomes, eu me sinto muito representado, de verdade. E quem for o escolhido, vai ser escolhido porque será aquele que melhor representa nesse momento. Não significa que é melhor para sempre, não. Né? Mas nesse momento, para esse momento de Fortaleza, para essa eleição que vai existir aqui em Fortaleza, certamente será o nome que vai juntar mais. Agora, eu acho que o próximo prefeito de Fortaleza, independentemente até do PDT, do PSB, do Cidadania, dos nossos partidos aliados, eu acho que um perfil ideal para o próximo prefeito de Fortaleza tem que ser alguém que conhece a cidade, que conhece o sentimento do povo de Fortaleza, os principais desafios, que tenha experiência na gestão pública, que tenha capacidade de diálogo para dialogar com o presidente da FIEC, da FEComércio, da CDL, da AGE, do SIC e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, dos Trabalhadores da Indústria, da Construção Civil e com o Sinuscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, que tenha capacidade de diálogo e de unir a cidade em torno de um projeto que seja execuível para o bem do nosso povo de Fortaleza. Eu acho que esse é o perfil ideal. O que eu posso dizer? Em relação a mim, o que eu trago é a minha experiência, é a minha história de vida. Né? 4 vezes vereador de Fortaleza, conheço a nossa cidade muito bem, cada canto de Fortaleza, cada representante tem um diálogo. Eu fui relator do plano diretor de Fortaleza. O plano diretor é a lei guarda-chuva que sob debaixo desse guarda-chuva tem várias leis importantes da nossa cidade, certo? Eu me lembro que um jornalista perguntou, bem intencionado, corretamente, perguntou assim: ô vereador Salmiro,
o senhor é relator do plano diretor. O senhor está dizendo que vai fazer um diálogo entre o movimento popular, o movimento popular por moradia e o Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Esses movimentos, eles são contrários. Como é que o senhor vai conseguir um diálogo e tirar uma síntese daí? Aí eu disse, exatamente, a nossa realidade, ela tem interesses contrários. A nossa realidade, ela tem... Isso daí faz parte da democracia. Quem não souber conviver com a opinião contrária, com o interesse contrário, não tem cultura democrática. Eu tenho cultura democrática. Eu aprendi dentro de casa, com meu pai e com minha mãe, inclusive algumas decisões compartilhadas conosco, eu e meus 2 irmãos. Né? Então, essa cultura democrática, às vezes a pessoa só quer ouvir o que ela concorda. Não, eu sentei com o presidente do Sinduscon, eu vou dizer o nome dele, da época, Roberto Sérgio, e com o representante do Movimento Popular, Igor, filiado ao PSOL. Né? O Igor confiava em mim e o Roberto Sérgio confiava em mim. O que foi que eu disse para os dois? Os dois mal se olhavam. Né? Eu disse, olha, a gente pode entrar aqui no acordo e o Sinduscon avançar e o Movimento Popular recuar. O Movimento Popular avançar e o Sinduscon recuar. E aí a gente encontra uma pactuação. Viver. O que é uma vida numa cidade? Viver numa cidade é viver uma pactuação, é um pacto. Se eu estou parando aqui no semáforo vermelho, é porque eu estou concordando com o pacto de quem está agora passando no semáforo verde. Aí quando o semáforo fica vermelho para o outro, aí o meu fica verde. Então a vida em sociedade, a vida na cidade é um pacto. O casamento é um pacto. Um contrato entre uma empresa e o cliente é um pacto. Então, e aí os interesses contrários são legítimos. Então, eu tenho essa capacidade de diálogo, eu tenho essa vida pública, 20 anos de vida pública, 4 mandatos de vereador, 3 mandatos de presidente da Câmara de Fortaleza, fui secretário de turismo, deputado estadual mais votado de Fortaleza, né? Dentre todas as coligações que apoiaram o governador Camilo Santana, e eu digo isso não como um orgulho, eu sei o peso da responsabilidade, eu tenho na minha consciência o que significa ser pré-candidato a prefeito, e se eu for escolhido, eu sei qual é a responsabilidade de ser candidato a prefeito, representando um time que é vitorioso, não para si, mas para a população. Um time que entrega resultados com o seu trabalho, com a gestão pública, né? E nós não podemos nos contentar só com o que nós já entregamos, não. Nós temos que entregar muito mais. Até porque o próximo prefeito... A gente precisa construir mais, né, Salmir, nesse processo. Isso. Não sei se eu respondi, Carol, porque você fez uma pergunta que eu fico constrangido. Você é o homem do diálogo, que botando na cadeira, vamos tentar construir. Eu respeito, entendeu? Se alguém já me perguntou, rapaz, se você for o prefeito de Fortaleza, você senta com o Bolsonaro? Não, até sem ser prefeito eu sento, quanto mais cedo. Por quê? Porque esse é o papel, não é meu pessoal. É a responsabilidade com a minha cidade, com o povo de Fortaleza. Então, nós temos que... A minha preferência... Por exemplo, se eu torço Ceará, se eu torço Fortaleza, isso não deve ser prioridade. O que deve ser prioridade não é a pessoa, não é o pessoal, é a institucionalidade. O prefeito é uma instituição do município. E o papel deve ser desempenhado com a cultura institucional. E a relação com o presidente da República, com o governador do estado, deve ser uma relação institucional para o bem da cidade, para o bem da coletividade. Né? Então, eu compreendo dessa forma. Salve. E assim eu tenho feito. Queria agradecer demais a tua participação, o teu tempo de estar aqui com a gente. Valdemir, você me permite? Permito. Eu posso falar dos alvarás? O grande dilema, né, Salmir? Se você quer falar, pronto, pode falar. Eu quero falar para não ficar nenhuma dúvida, certo? A gente tem que ter a humildade de saber quando acerta e quando erra.
né? A gente tem que ter a sinceridade, porque quando não é sincero, o olho não brilha, o povo não acredita, certo? Então, aquele processo ali de aprovação dos alvarás, ali foi um momento que eu, na época, fiquei ali, eu conversei com o prefeito Alberto Cláudio, né? Dei minha opinião para ele, já estava aprovado, já estava, né? E depois, aí não dei essa mesma opinião que eu disse para o prefeito Alberto Cláudio, eu não falei publicamente porque eu era pré-candidato a deputado estadual, e aí eu poderia ser interpretado como uma opinião, digamos, porque eu iria logo disputar uma eleição. Deixei terminar a eleição, depois da eleição, já estava eleito deputado estadual, depois da eleição eu expressei minha opinião pública. Qual foi a minha opinião pública? A Prefeitura de Fortaleza, na gestão do prefeito Alberto Cláudio, avançou demais numa pauta de apoio à atividade empreendedora. Foi na gestão do prefeito Alberto Cláudio que as principais pautas da CDL, da FEComércio, das entidades do setor produtivo, do Sinduscom, foram, não sem critério, com responsabilidade, com espírito público, né? E com diálogo, construção a muitas mãos, foram executadas. Isso aqui que eu estou falando, eu posso citar exemplo a exemplo, porque eu ajudei a construir isso. Como vereador e como presidente da Câmara, como chefe do Poder Legislativo. O município tem dois poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, eu estava ali ajudando. E na questão dos alvarás, faltou diálogo. Entendeu? Eu fiz essa observação, eu disse na época e disse depois, eu disse reservadamente para o prefeito, eu acho que se a gente tivesse colocado naquela pauta do diálogo com o setor produtivo, certamente a gente teria acertado mais e errado menos. Nós erramos, por exemplo, como é que calcula um alvará somente pelo metro quadrado? Empresa como um Lava Jato, que o faturamento é relativamente baixo para o tamanho da sua área em metro quadrado. Regionalizar também, né, São Vitor? Oi? E regionalizar também por bairro. E regionalizar também. Então, isso daí... Agora, o próprio prefeito Alberto Cláudio, ele já corrigiu isso. Todo mundo já sabe, né? Já mudou. E nós que temos a responsabilidade de governar Fortaleza, que eu estou dizendo nós porque eu já ajudei a governar Fortaleza quando eu estava como vereador da base aliada do prefeito Alberto Cláudio e como presidente da Câmara Municipal. Né? Então, hoje eu, como deputado estadual, ajudo o governador Camilo Santana a governar o estado do Ceará, inclusive ajudando na governabilidade do legislativo. Tem gente que interpreta isso de forma errada. Não. O modelo mais avançado, que é o modelo parlamentarista, o chefe do governo que vai administrar, fazer a gestão da administração pública, sai de dentro do parlamento, que é o primeiro-ministro. É assim na França, é assim no município de Paris, é assim no estado francês, é assim no município de Berlim, é assim no estado alemão, entendeu? Nas experiências mais avançadas. Então, o parlamento ele tem que ser plural, por isso que é rico, né? É o poder que representa o povo, porque ali tem os parlamentares que garantem a governabilidade para quem vai administrar o estado ou o município, né? Ou o país, se for em nível nacional, com critério republicano, sempre, né? E aqueles que vão fazer oposição, e vão fazer oposição também com critério republicano, com responsabilidade. É assim que eu, particularmente, tenho trabalhado esses 5 mandatos consecutivos, 4 como vereador e 1 como deputado estadual. Então, em relação aos alvarás, não tem nenhum problema eu abordar esse assunto, né? Porque depois da eleição, eu me pronunciei e disse que faltou, por parte do núcleo ali do Paço, não vou dizer do Roberto, porque o prefeito, é importante o próprio governo ajudar, né? Assim, olha, aqui a gente tem que pautar isso aqui, né? Então, e depois o próprio governo municipal, o próprio prefeito Alberto Cláudio mudou. Então, essa situação está resolvida. Está resolvida. E nós temos a humildade e a grandeza de dizer que
sempre o diálogo é o melhor caminho. Mesmo que seja o diálogo franco e sincero. Eu posso muito bem conversar aqui com a Carol, com o Valdemir, eles estão trazendo uma pauta. Eu já fiz isso várias vezes. Fiz isso com o trabalhador, sindicato de trabalhador, fiz isso com o setor produtivo, fiz isso com o movimento social, com o movimento popular, com o presidente da Câmara. Chegava lá uma manifestação. Aí eu dizia, traga uma pauta. Aí apresentava a pauta. Eu disse, olha, esse ponto aqui não é possível atender, esse outro não é possível atender, esse outro não é possível atender e nem esse. Agora, esse daqui eu posso tentar. Esse daqui não depende de mim como presidente da Câmara, nem dos vereadores, depende lá do executivo, do prefeito, né? E eu posso tentar fazer uma ponte com o prefeito. Então, é um diálogo sincero. Por quê? Porque as pessoas confiam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você, com o diálogo sincero, você avança, mesmo quando não é atendido. Mesmo quando não é atendido. Então, assim... Pois não. Eu já vi a gente passar por muita dificuldade na prefeitura, né? Eu participo de movimento do Conselho Regional, participo da AGE, participo de outras instituições. Me lembro desde o... Assim, a gente com o tempo vai ganhando maturidade e reconhecer as coisas, ter a humildade também para você estar fazendo aqui com a gente e ver assim, rapaz, você pode discordar do atual prefeito, mas dizer que não avançou muito não é justo. Não é ter um espírito republicano ali de chegar e reconhecer e de estar junto sempre à disposição da cidade. Não é do prefeito, não é da cidade mesmo. Da cidade, é a nossa cidade. Exatamente. E é como eu falei aqui, a AGE Fortaleza, ela faz esse tipo de debate para poder conhecer cada pré-candidato hoje melhor. E é muito bacana, sabe? É uma aula que cada pessoa vem aqui e passa para a gente. E hoje eu posso dizer que eu saio mais engrandecido de ter escutado você e tenho certeza que os outros que vão vir também vai fazer parte desse processo. E é muito bom ter a capacidade de ouvir, como foi o que você falou aqui pra gente. Tá certo? Então, assim, eu acho que de fato tem que ter humildade no processo, reconhecer, como você falou, e reconhecer as conquistas e o erro também, e estar junto, estar disponível para construir uma cidade boa. A cidade não é de um prefeito, a cidade é do seu povo. E ter essa humildade, eu acho que é fundamental nesse processo e tem que, de fato, reconhecer meus parabéns aí. E a questão da Alvará, para deixar bem claro aqui, que está muito para falar, foi um dos pontos mais polêmicos que eu acho que passou na gestão, e ele era o presidente da Câmara. Como algumas pessoas falaram, eu não ia falar, mas ele quis falar aqui, eu lhe agradeço aí por você se colocar aí em zona de risco aí para levar a todos esse esclarecimentos. Muito bacana, tá, amigo? Eu que agradeço, Valdemir. Oi? Foi muito engrandecedor esse bate-papo, muito tempo que a gente pôde escutar de empreendedores. Isso é muito importante para todo mundo que está assistindo. A gente agradece, em nome da associação, por você ter aceito esse convite, ter contado um pouco da sua experiência. A gente está muito feliz com essa conversa. Eu agradeço de verdade o que vocês estão fazendo. Vocês estão contribuindo para a nossa cidade, convidando todos os pré-candidatos de todos os partidos, abrindo esse espaço via internet, que é um espaço virtual, mas é um espaço social, porque está sendo construído socialmente pelo protagonismo social de vocês, da AGE, né, de uma associação de jovens empreendedores. Isso é bacana demais, né? E quanto mais a nossa sociedade estiver organizada, todo mundo ganha. O que é sociedade organizada? É a sociedade civil. O que é a sociedade civil? É a AGE, é a CUT, é a FEComércio, é a FIEC, é o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, entendeu? E nós termos esse diálogo verdadeiro, sincero, cada um sabendo qual é o seu papel social. Qual é o papel social do empreendedorismo, do empreendedor? Gerar emprego e renda. Qual é o papel social do poder público? Garantir a vida e executar a administração pública e as políticas públicas, inclusive estimulando os empreendedores para gerar emprego e renda. Qual o papel social de cada sindicato, associação, federação? Todos têm papel social. E vocês estão cumprindo, inclusive, no processo de pré-campanha. Quando eu fui presidente da Câmara, eu fiz o que vocês estão fazendo hoje, mas não pela internet. Ainda foi da forma presencial. Nós fizemos uma apresentação, na verdade já eram os candidatos, cada candidato, em 2016, foi lá para a Câmara Municipal apresentar suas ideias, suas propostas e responder a algumas perguntas. Então, esse é um processo que eu acredito na democracia, eu acredito na política. Tem muita gente que fala mal da política, os meus assessores odeiam,
Homem, não fale de política, não. Como é que eu não vou falar de política se eu sou um parlamentar? Eu acredito na política, eu vou citar o Papa Paulo VI. O Papa não foi um vereador, um deputado, não. Foi o Papa. O Papa Paulo VI disse que o maior gesto de amor cristão é a política bem feita. Por quê? Porque a política bem feita promove justiça, promove direitos, promove paz. E o reino de Deus está lá na Bíblia. Para nós cristãos, católicos, evangélicos, é o reino da paz, da justiça e do amor. Esse é um conceito bíblico, teológico do reino de Deus. E a gente, quando reza a oração que Jesus ensinou, é: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, o que me motiva a estar na política é isso. Por quê? Porque a política é a principal ferramenta para mudar uma realidade, para mudar uma cidade, para mudar para melhor. Entendeu? Significa que nós vamos fazer tudo em 4 anos? Não, quem disser isso não está sendo sincero, ou pelo menos não sabe o que está dizendo. Agora, muito pode ser feito, muito pode ser avançado, as conquistas têm que ser garantidas e muito tem que avançar para a gente continuar melhorando a nossa cidade. Essa é a minha... se me permitir, eu vou agradecer e terminar com uma frase. Né? Primeiro, agradecer a você, Valdemir, agradecer a você, Carol, a vocês que representam vários jovens empreendedores. Né? Não se limitem às ideologias. As ideologias, elas são importantes e são necessárias, mas elas não podem ser camisa de força. Né? A ideologia mais liberal, a ideologia mais intervencionista, a ideologia mais de direita, mais de esquerda, mais de centro-direita, mais de centro-esquerda, o que me motiva é a defesa da vida com dignidade. Isso é o que me motiva. O que me motiva é utilizar a principal ferramenta que muda uma realidade para melhor, que é a política, para o bem, para defender a vida e a vida com dignidade. Isso é o que me motiva, com diálogo, com capacidade e humildade de saber ouvir, de saber conversar com quem pensa contrário, com quem pensa diferente, porque essa contradição existe na nossa realidade social, não só em Fortaleza, mas em qualquer cidade do mundo. É assim em São Paulo, é assim em Manaus, é assim em Teresina, é assim em Paris, é assim em Nova York, é assim em Tóquio, é assim em Londres, em qualquer lugar do mundo. Onde tem ser humano, tem diversidade. E nós temos que respeitar a diversidade. Nós temos que respeitar o ser humano. Então, eu termino dizendo muito obrigado e juntos faremos muito mais. Então, obrigado, Samir. Obrigada, Um abraço, fique com abraço, Deus e obrigado. boa sorte na sua caminhada. Boa sorte. Obrigado, eu que agradeço e parabéns. Sucesso. Sucesso. Obrigada.